Como pode, né, o país mais rico do mundo deixar seu próprio povo passar fome? É uma pergunta que, olha, incomoda bastante. Olá, bem-vindos a mais uma edição. Hoje a gente vai mergulhar num assunto espinhoso que várias fontes recentes têm levantado: a fome e a insegurança alimentar lá nos Estados Unidos. Especialmente quando a gente olha para crises políticas, tipo a paralisação do governo, tal do shutdown. E o que essas fontes, artigos, relatórios, análises de especialistas indicam é que essa situação talvez exponha, assim, problemas bem mais fundos do sistema econômico e social deles, sabe? A nossa ideia aqui é tentar entender os pontos principais que essas fontes trazem, né? Os argumentos, as evidências. A gente quer sacar porque, segundo essas visões, a fome nos Estados Unidos parece ir além de um problema passageiro, sabe? Levanta um debate sobre prioridades, sobre como as coisas estão estruturadas por lá. E um lembrete. Quem quiser ir mais fundo, os links para as fontes que a gente usou e outros materiais estão todos na descrição, tá? Então vamos começar pelo estopim recente, né? O que trouxe essa discussão com força de novo. A paralisação do governo federal americano, o shutdown. Isso rola quando o Congresso não se acerta sobre o orçamento, né? E aí várias partes do governo simplesmente param, ficam sem grana para funcionar. E uma das consequências, assim, bem diretas e dramáticas disso foi no Programa de Assistência Nutricional Suplementar, que o pessoal conhece mais como SNAP. Para quem não conhece, o SNAP é vital. É a principal rede de segurança alimentar que eles têm lá. Ajuda, assim, mais de 42 milhões de americanos a comprar comida. E não é pouca gente, né? A gente está falando de um grupo enorme e variado. Idosos com renda baixa, famílias com crianças, pessoas com deficiência e muitos trabalhadores que, mesmo empregados, não ganham o suficiente para cobrir o básico, sabe? Incluindo a comida. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Exatamente. E o cenário que as fontes descrevem é esse programa essencial ficando no meio do fogo cruzado político. As brigas pelo orçamento entre republicanos e democratas no Congresso acabaram colocando o dinheiro do SNAP em risco. Na prática, né? Garantir comida para milhões virou tipo moeda de troca na negociação política. Imagina a tensão que isso causou. As fontes até mencionam uma declaração específica do então presidente Trump que deixou todo mundo de cabelo em pé, né? Ele teria basicamente condicionado o pagamento do SNAP à aprovação de outras coisas no orçamento ligadas à reabertura do governo. E aí, claro, muita gente viu isso como um uso político da ajuda social, quase uma chantagem, né? O que espalhou um medo danado nas famílias que dependem disso. Pois é. E para complicar, segundo os relatos, surgiu uma coisa meio contraditória logo depois. O Departamento de Agricultura, o USDA, que é quem cuida do SNAP, eles vieram a público dizer que tinham sim algumas reservas, uns fundos de emergência, que daria para cobrir os benefícios por um tempo, mesmo com o impasse. Peraí, então não era que o dinheiro tinha acabado na hora, era mais uma questão do fluxo futuro bloqueado pela briga política. As fontes indicam que sim. A existência desses fundos meio que mostrava que a suspensão total e imediata talvez não fosse, assim, inevitável do ponto de vista técnico naquele momento, sabe? Isso reforçou a ideia de que a ameaça era, em grande parte, uma ferramenta nessa queda de braço política. E ainda por cima, o Senado, na época com maioria republicana, barrou uma proposta dos democratas para garantir o financiamento total do programa. Quer dizer, o impasse só piorou, mostrando como a polarização afeta um programa básico. E as consequências dessa confusão toda, claro, não demoraram. A Associated Press, o The Guardian, vários veículos reportaram isso. O governo federal admitiu que, para o mês seguinte, vamos usar novembro como exemplo, baseado nos relatos, só teria grana para cobrir, metade do valor total do SNAP no país inteiro. A coisa ficou crítica muito rápido para milhões de famílias. Nossa! E diante desse risco de corte ou de redução feia dos repasses federais, a gente viu respostas emergenciais nos estados e cidades, né? As fontes documentaram isso. Maryland, por exemplo, agiu rápido, liberou uns $62 milhões do próprio bolso
para tentar complementar a ajuda federal para evitar que o pessoal ficasse na não. E em outros lugares, a coisa foi ainda mais tensa. Em Laredo, lá no Texas, na fronteira, as autoridades locais chegaram a declarar estado de emergência quando o dinheiro federal para o SNAP sumiu ou foi ameaçado. Isso mostra um nível de dependência, né? A gravidade do impacto local. A declaração de emergência era uma forma de tentar liberar recursos e, claro, chamar atenção para a crise humanitária que estava se formando ali. E não foram só os governos locais, né? A sociedade civil também se mexeu. As fontes citam a One Fair Wage, uma organização que luta por salários melhores no setor de serviços. Eles criaram fundos de emergência para ajudar garçons, pessoal de bar, de limpeza, sabe? Muita gente que já vive com salário baixo, gorjeta incerta e que também depende do SNAP. Com a crise, ficaram ainda mais dependentes de doação para sobreviver. Exato. E é aí que muitas dessas análises que a gente viu nos convidam a olhar além da crise política do momento, do shutdown específico. O argumento que aparece sempre é que essa vulnerabilidade do SNAP, essa facilidade com que a comida de milhões pode ser posta em risco, ela revela algo mais fundo. Uma fragilidade do sistema, ou até, como alguns dizem, uma falha do modelo neoliberal que predomina lá e em outros lugares. Não seria só um problema de gestão ou briga de partido. E qual seria essa contradição principal que essas fontes ressaltam? A contradição mais óbvia e que é apontada direto é essa convivência de um nível absurdo de riqueza nacional, um PIB de trilhões de dólares, com níveis de pobreza, de falta de comida, de dependência de ajuda que não diminuem, às vezes até aumentam. E o mais chocante, que meio que desmonta aquele discurso comum, é que uma parte enorme das pessoas que precisa do SNAP tem emprego formal. Sério? Mesmo trabalhando? Sim, trabalhadores de serviço, limpeza, hotelaria, varejo. O pessoal cumpre a jornada, mas o salário simplesmente não dá conta do custo de vida, incluindo comida. Isso bate de frente com aquela ideia de que se você trabalhar duro, você sai da pobreza, né? A tal da meritocracia. Completamente. As fontes usam essa realidade para dizer que o mercado de trabalho, nesse modelo atual, falha em garantir o sustento para muita gente. A existência de milhões de trabalhadores pobres que precisam de ajuda para comer, bom, isso desmente a ideia de que é só se esforçar. Sugere que o próprio sistema gera essa situação precária. Algumas análises mais críticas até usam conceitos teóricos para explicar isso. Uma ideia que aparece é a de estado de classe, do geógrafo David Harvey. A tese é que o Estado, no neoliberalismo, age principalmente para proteger o capital, as grandes empresas, né? Muitas vezes em detrimento do bem-estar do povão. Nesse sentido, a austeridade fiscal, os cortes em programas como o SNAP, seriam parte disso. Proteger o lucro e cortar custos sociais, mesmo os essenciais. E como isso se liga com outras análises sobre desigualdade que a gente vê por aí? Conversa muito com as análises de concentração de renda, tipo as do Thomas Piketty, sabe? A ideia é que o capitalismo hoje tende a concentrar cada vez mais grana no topo, enquanto os riscos, crise econômica, emprego instável, até desastre climático, são distribuídos de forma desigual, pesando mais para quem está embaixo. Aí essa hesitação em garantir dinheiro para o SNAP, enquanto dão subsídios bilionários para outros setores, seria um exemplo prático dessa lógica. Concentrar ganhos e socializar perdas ou riscos. Então, o argumento que fica dessas fontes é que o problema não é bem falta de dinheiro no país, mas sim uma questão de escolha política, de ética, de como esse dinheiro é usado. Exatamente. A narrativa principal nas fontes é essa. A crise alimentar que a situação do SNAP expôs não vem de uma incapacidade técnica ou financeira do país mais rico do mundo. Vem de uma escolha estrutural, de prioridades definidas. O debate que as fontes levantam é sobre quem o sistema decide proteger e quem ele deixa vulnerável. E, infelizmente, algumas análises até apontam que essas escolhas acabam repetindo padrões históricos de desigualdade, mencionando como certas comunidades, muitas vezes minorias raciais, são afetadas de forma desproporcional por essa vulnerabilidade, por esse abandono do Estado. Outro ponto interessante que as fontes trazem é como essa briga foi parar na justiça, né? Sim, a judicialização do direito à alimentação virou uma frente de batalha importante ali. Com o governo e o Congresso naquela inércia ou ameaçando cortar, as cidades, os condados, as ONGs tiveram que ir para o judiciário. Entraram com ações para tentar obrigar o governo federal a manter os pagamentos do SNAP. O argumento era esse: acesso à comida é um direito básico,
não pode ser suspenso por briga política. E deu resultado? Conseguiram alguma coisa? Olha, os resultados foram meio mistos, segundo os relatos. Em alguns casos conseguiram liminares, decisões parciais. Os juízes mandavam o governo usar os fundos de emergência ou dar um jeito de garantir pelo menos parte do dinheiro. Só que essas vitórias na justiça geralmente não resolviam o problema de fundo, o impasse no orçamento, sabe? Só adiavam ou garantiam soluções temporárias. O que isso mostra, segundo as fontes, é a precariedade desse direito. Em vez de ser algo garantido, sólido, o acesso à comida vira uma coisa que depende de briga judicial, de interpretação de juiz, sujeito à vontade política do momento. Uma coisa bem frágil, né? E no meio dessa confusão toda, desse risco de fome, as fontes também mostram a força das comunidades, né? Como as pessoas e os grupos locais reagiram. É impressionante. As reportagens descrevem várias estratégias de sobrevivência, de solidariedade. Famílias tentando esticar ao máximo o pouco que tinham, reutilizando embalagem, cozinhando de forma mais barata, dividindo comida com o vizinho. Tem relato de aumento de horta caseira, horta comunitária, usando até compostagem para produzir alguma coisa. E, claro, papel fundamental das organizações de base. Igrejas, bancos de alimentos, ONGs, intensificaram a distribuição de cesta básica, marmita, produto de higiene, tentando cobrir o buraco deixado pela incerteza do governo. É a sociedade se virando para suprir a falha do Estado, né? De certa forma, sim. Algumas análises interpretam essas ações à luz de conceitos como o de insurgência contra-hegemônica do sociólogo Boaventura de Souza Santos. A ideia é que quando o Estado falha, ou quando a lógica do mercado exclui, surgem essas práticas alternativas de cuidado, de partilha, de economia solidária, que funcionam fora ou contra essas lógicas dominantes. Seria uma forma de resistência na prática, nascida da necessidade, que mostra a capacidade do povo de se organizar. Mas, claro, isso não tira a responsabilidade do Estado de garantir direitos básicos com políticas públicas fortes, universais. Mas essa falha do Estado em garantir algo tão básico como comida também levanta umas questões bem sérias sobre o papel do poder público, né? Sem dúvida. E aí, algumas análises mais pesadas trazem um conceito bem forte para pensar nisso. O de necropolítica, do Achille Mbembe. A ideia central é que, em certas situações, o poder do Estado não se mostra só em promover a vida, mas também em decidir quem pode viver e quem pode ser exposto à morte ou deixado para morrer. Aplicando esse contexto, o argumento é que negar acesso à comida ou usar a ameaça da fome como pressão política não seria só uma omissão, uma falha administrativa. Seria um exercício ativo de poder sobre a vida e a morte. Um mecanismo de abandono que coloca populações vistas como descartáveis em risco existencial. É uma visão que encara a gestão da fome como uma forma de controle biopolítico bem extrema. Uma visão bem sombria, mas que faz pensar, dada a gravidade da situação que as fontes descrevem. E a opinião pública, como reagiu a isso tudo? De jornais que as fontes citam indicam que a maioria dos americanos desaprovou o uso do SNAP como moeda de troca política. Havia um sentimento geral de que era inaceitável, sabe? Brincar com a fome das pessoas. Além disso, nota-se um desgaste daquela imagem do sonho americano, né? Aquele ideal de que todo mundo tem chance de prosperar. A realidade da fome, da precariedade para milhões, mesmo num país tão rico, torna esse sonho cada vez mais distante, mais questionável para muita gente. E quais os impactos disso na política a longo prazo? Por um lado, esses impasses o tempo todo, essa sensação de que o governo não consegue garantir nem o básico. Isso gera um cansaço enorme, um descrédito nas instituições democráticas. As pessoas perdem a fé, né? Por outro lado, esse vácuo de confiança, essa frustração, pode ser explorado por discursos populistas, especialmente os de extrema-direita. Como assim? Explica melhor. Esses discursos muitas vezes pegam a falha do Estado em prover o essencial como a comida, não para propor uma reforma do sistema econômico que gera desigualdade, mas sim para atacar a própria ideia de Estado social, de política pública de imposto, culpam a ineficiência do governo ou os próprios pobres, desviando o foco da crítica das estruturas de poder econômico. E aí propõem soluções autoritárias ou de desmontar ainda mais o que resta de bem-estar social.
Ou seja, o abandono gerado pelo sistema pode, de forma meio paradoxal, alimentar narrativas que querem aprofundar ainda mais esse abandono, culpando as vítimas. É complicado. E aí a gente chega numa contradição final que as fontes fazem questão de, deixar bem clara, né? Sim, a desconexão absurda entre os números da economia e a vida real das pessoas. O PIB dos Estados Unidos pode estar crescendo, a bolsa de valores em alta, mas ao mesmo tempo, a fome, a insegurança alimentar continuam lá ou até aumentam para muita gente. Esse crescimento econômico por si só não está virando bem-estar ou segurança para todo mundo. Essa separação, segundo as fontes, é um sintoma claro de que tem algo muito desequilibrado no jeito como a riqueza é gerada e distribuída nesse sistema. Então, juntando todas essas peças que as fontes trouxeram para a gente, qual seria a grande conclusão que emerge desta edição? Olha, a conclusão principal que a gente tira dessas fontes é que essa crise americana exposta pela situação do SNAP vai muito além da administração do dia a dia ou da briga partidária. Ela aponta para uma crise ética, moral, mais profunda. Quando a fome vira uma consequência aceitável de disputa política, quando o acesso à comida é usado como ferramenta de pressão, isso revela, segundo esses analistas, uma falência nos valores básicos que deveriam sustentar uma sociedade. Fica a constatação vinda do material que a gente viu. E o desafio não parece ser falta de capacidade ou de dinheiro. O país tem os meios. A questão que as fontes levantam é sobre as prioridades mesmo. Sobre ter ou não compaixão, um senso de humanidade na hora de definir e aplicar essas prioridades. Exatamente. E isso, no fim das contas, leva a questionar a validade do próprio contrato social, né? A ideia de que a gente vive junto em sociedade pressupõe umas garantias mútuas, um cuidado básico. Quando a fome é tolerada, ou pior, usada politicamente contra quem já está vulnerável, a base de confiança, a legitimidade que sustenta a sociedade, começa a rachar seriamente. Permitir a fome do outro abala o fundamento de viver junto. E diante disso tudo, o material que a gente analisou nos deixa com uma reflexão final, quase uma provocação, né? O que significa de verdade a riqueza de uma nação? É só o PIB? O poder econômico, militar? Ou será que a verdadeira medida de um sistema, de uma sociedade, está na capacidade de garantir dignidade básica, segurança, cuidado para todo mundo, especialmente para os mais frágeis? Uma pergunta que, infelizmente, parece valer muito além dos Estados Unidos. E assim a gente fecha mais esta edição. O podcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre buscando trazer informações importantes e relevantes. Obrigada pela companhia e até a próxima.